no parágrafo 43. Então, vamos com a mensagem, mas a Bíblia lida primeiro também em 2 Pedro, no capítulo 3. Nós lemos Apocalipse 21, mas para uma base agora para iniciar. Mas nós vamos voltar aqui no parágrafo 43. Amados, isso é a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. O vosso ânimo sincero. O povo de Deus deve ser um povo sincero. Não de maneira nenhuma podemos levar as coisas de Deus de qualquer maneira. Se você crê que você é um cidadão do reino dos céus, então vamos procurar ser os mais sinceros com aquilo que Deus colocou diante de nós. Está entendendo? Então, aqui Deus está trazendo um despertamento através de Pedro, recapitulando. Escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, na última era da igreja, mas nesses últimos dias, desde que os apóstolos estavam na terra, está entendendo? Desde que o Pentecoste veio, o Espírito Santo veio para a terra, estamos nos últimos dias. Pedro, no seu dia, já estava pregando os últimos dias. Agora, veja que já passou a era de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Sardes, Filadélfia, e agora nós estamos já no desfecho final da era de Laodiceia, e entrando na era da noiva. Então veja que hora nós estamos vivendo, meus amados. O quanto nós precisamos de entrar no espírito desta mensagem, porque a única voz de Deus na terra para a vida eterna é esta mensagem que Deus enviou através de nosso profeta William Marion Branham. Não importa o quanto o mundo religioso condena isso, blasfema e fala coisas, mas eles já são preordenados para isto mesmo. A mensagem veio para um povo eleito, Deus tirando um povo de entre outro povo, através dessa mensagem. Então, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo onde está a promessa da sua vinda. Se isto não encontra estas mulheres, essas infiéis, vivendo seminu pelas ruas, e isto existe no meio dos incrédulos, mas o povo anda falando de a vinda de Jesus, não sei quando, desde quando eu nasci, estão falando isso, e as coisas estão tudo do mesmo jeito, e cada dia se aumentando mais o pecado no mundo, a ponto de que não tem mais nada a pensar, senão os dias de Sodoma e Gomorra, os dias de Noé, também no nosso tempo presente. E o próprio Senhor Jesus já nos advertiu de antemão, que assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, seria também agora, nesse tempo presente. Então, nós vemos que o Evangelho está sendo pregado através das prostitutas. Você diz, mas através das prostitutas? Sim. A condição delas na rua está mostrando para nós o fim. Para nós é o sinal da vida de Jesus Cristo. Não tem nada que espera mais. Os assassinatos, as drogas, os vícios de todas as espécies, o mundo nessa condição mísera. Irmão, se você não puder ver que isto é um prognóstico da vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar o seu povo, nós não conhecemos mais nada. É verdade.
E ainda mais, como sinal do fim de tudo, a aparição de Deus na terra em um homem chamado William Marion Branham, porque um profeta é a boca de Deus na terra. Um profeta é a boca de Deus na terra. Então vejamos muito atentamente isso aqui. E eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, meu Deus dos céus, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Pense bem nisto. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardio, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus e a terra, com grande estrondo, passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade? Outra vez, recapitulando, preste bem atenção. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade? Que tipo de crente sou eu? Cada um de nós temos que pensar desta forma. Como está a nossa posição em Cristo Jesus? Vivendo e vendo todos os sinais prognósticos da vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar o seu povo? Então, que pessoa nos convencer em santo trato e piedade? Aguardando e apressando-vos, para a vinda do Senhor Deus, para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, glória a Deus por isso, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Essa promessa é somente para os eleitos de Deus, os predestinados de Deus desde antes da fundação do mundo, para ocupar este lugar prometido para nós. Convém-nos ser cristãos, irmãos. Convém-nos nos desprender deste mundão velho sem porteira. Está entendendo? Convém-nos nós abrirmos mão. Eu lembrei da garotinha do culto anterior. Convém abrir a mão, porque o que está prometido para nós é muito maior, não é 2 moedas a mais, não. Mas o pai disse para a criança: tira, filha, toma aqui, eu vou te dar 2 moedas, então abre a sua mão. A menina, mais do que depressa, abriu a mão, soltou a moedinha lá dentro daquele jarro de estimação, e na hora puxou a mão para pegar as 2 moedas de seu pai. Mas nós temos muito mais promessa de que 2 moedas para nós. Nós temos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Aleluia! Que coisa tremenda! Então aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça, pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele pode que não sejas encontrado. Mas, aguardando estas coisas, procurai que
sejais achado imaculado, irrepreensível e em paz. Se é um povo que pode ter paz segura em seus corações, é o povo que crê nessa mensagem. Irmãos, esta mensagem traz segurança para as nossas almas, a tal ponto que tudo enquanto é problema que aparecer no seu caminho, você entende, muito mais é o que nos espera para o outro lado. E tendo por salvação a longanimidade de Deus, a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos que dele, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Guardai-vos então dos homens abomináveis. Guardai-vos então das interpretações diabólicas dos incrédulos que perverte a palavra de Deus para a sua própria perdição. E isto pode acontecer até dentro de grupo da própria mensagem. Interpretadores da mensagem. Grupos da mensagem que não tem problema mais a mulher cortar o cabelo, não tem problema mais a mulher andar de roupa de homem também, não tem problema a mulher se fazer pintando. Interpretações que já não crê nem mais que Deus enviou um profeta. Quanto tempo fomos enganados, crendo nessa mensagem que esse povo chamam e lembrando de profeta, crendo em uma suposta doutrina da semente da serpente. Nunca existiu isso. Não queira procurar essas coisas na internet que você acha. Interpretações terríveis. Mas guardai-vos disto, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Irmãos, muitas coisas que Deus permite que aconteça dentre nós, o povo da mensagem, líderes, muitas divergências, muitas separações, muitas contendas, muitas coisas que acontecem. Deus permite essas coisas acontecerem para demonstrar àqueles que verdadeiros são fiéis e não está com seus olhos colocados no homem, mas sim em Cristo Jesus. Não tem homem nenhum que possa te salvar. Jesus Cristo tomou o lugar de qualquer um. Não existe homem que possa tomar o lugar dele. Não existe um santo homem. Portanto, o santo homem, entre aspas, Paulo, Papa atual, está fazendo coisas que está trazendo mais uma preocupação no seio do catolicismo romano. Que Maria não pode interceder por ninguém. Não existe ninguém entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Mulher não, a mulher Maria não. Ela foi a incubadora, ela dependeu de estar no Pentecostes, se enchendo com o Espírito Santo. O Papa mostrando isso agora. Mas você acha que isso é uma boa? Está entendendo? É hora disso.
O fim que nós estamos vivendo é hora de vir um falso Cristo, um falso profeta, e com um tipo de mensagem que muitos católicos estão bufando de raiva, mas muitos denominacional pastores estão batendo palma. E a Bíblia diz, quando disseres a paz e segurança, aí sobrevirá repentina destruição. O Concílio Mundial de Igreja está aí diante dos nossos olhos, irmãos. Então a artimanha do inimigo é abraçar todas as denominações no mesmo espírito. Só tem um povo na terra que não será enganado por esse espírito. E esse povo é a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Da qual nós cremos por fé, que nós fazemos parte desta noiva, independentemente de suas, de minhas, de nossas fraquezas. Mas esta fé que você tem nesta mensagem não é normal, não. Não é natural, não. Não é a fé em Jesus Cristo, não. É a fé de Jesus Cristo em você. Coisa tremenda, tremenda. Então a ele seja, antes crescei, melhor, voltando aqui, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Salvador, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. 44. Agora, no Apocalipse, onde já lemos, mas recapitulando com a mensagem, Apocalipse de Cristo, no capítulo 21, eu leio estas palavras. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçado como uma esposa ataviada para o seu marido. Irmãos, e João, quando ele estava recebendo essas visões, ele estava no maior seminário que existia no seu dia. Será que é isso? Estava onde ele? Na ilha de Patmos. Foi colocado na ilha de Patmos para ser morto pelas feras terríveis. Aquela ilha confinava os piores criminosos no dia, era lançado ali para ser morto. E este João foi colocado ali um período de 2 anos, que ele ficou na ilha de Patmos. Ele recebeu todas as visões da Bíblia Sagrada. Isto aqui, ele estava na ilha de Patmos, preso como um prisioneiro. E tem uma coisa por conta. Depois dele ter sido fervido em um tacho, preste atenção nisso. Depois dele ter sido fervido em um tacho de azeite, outras expressões diz de óleo, por 24 horas, dentro de um tacho. O tacho tinha que ser muito grande, né? Cabia um homem totalmente ali mergulhando ali no meio do azeite, e o fogo por baixo, e o azeite borbulhando, só de uma pessoa cair em uma panelinha de gordura, já dá queimadura de 3º grau, e a pessoa muitas das vezes não suporta. Quanto sofreu esse garoto, bisneto do pastor José Couto, que ainda está internado até hoje, está entendendo? Fazendo agora, como é que fala? Cirurgia, oi?
enxerto, fazendo enxerto. Agora João ficou por 24 horas, irmão, isso é pouca coisa. Tinha que ser Deus naquele homem ali, irmãos. Agora, vejamos então que às vezes nós reclamamos por causa de tão pouca coisa. Ficamos murmurando. Não há motivo para isso. Nós temos só motivo de agradecer a Deus 24 horas por dia. Por Deus ter feito conosco o que Ele tem feito. Esse milagre que Ele tem nos concedido. Sermos o que somos. E João estava ali na ilha de Pátimo, mas Deus mostrando para ele tudo isto que nós estamos aprendendo aqui. Que coisa! E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. João estava vendo isto em visão. Pois com eles habitará. E eles serão o seu povo. Que coisa! Você faz parte desse povo. O irmão Branco teve o privilégio de ver esse povo na visão além da cortina do templo. Ele teve o privilégio de ver o grande grupo do apóstolo Paulo no seu dia, aquela igreja primitiva. E ele teve o privilégio de ver esta noiva que creu na sua mensagem. E não precisamos fazer comentário, que você já sabe de tudo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrimas. Meu Deus dos céus! Ali não precisa mais de oração, você não tem que orar. Para quê? Orar por quê? Não existe inferno. Nesta grande cidade não existe inferno, vou orar para quê? Você não precisa de jejuar, não precisa de orar, você não precisa nem de ler a palavra mais. Este livro que nós chamamos Bíblia, estes livros que nós temos chamado mensagem, isto ficará tudo aqui, meus amados. Isso te acompanhará por outro lado, mas aqui, no seu coração. A pessoa, que privilégio vamos ter de abraçar os santos do passado, que usado por Deus trouxe estas verdades para nós, pelo mesmo Espírito Santo que está aqui nesta noite, nos alimentando do jeito que Ele está nos alimentando. Aleluia! E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que estiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aleluia! Que coisa tremenda! E quem vencer, herdará todas as coisas. Quem vencer, irmãos, quem vencer é o quê? Aí você pode trazer na sua mente tantas coisas que você tem que vencer 24 horas por dia. Quantas coisas você tem que vencer 24 horas por dia? Vencer seus olhos, vencer seu próprio ego, vencer sua natureza, vencer seus desejos que não combinam com a palavra, vencer as ofertas de Satanás 24 horas por dia diante de você.
e você fazer com ele, como disse Jesus em Mateus capítulo 4, está escrito, Satanás, não tentará um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu sou um filho de Deus, atrás de mim, Satanás. E quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que coisa tremenda. Senhor Jesus, com tal promessa e tão firme discurso, segundo o propósito, segundo o próprio Jesus e o apóstolo, nos tem dados concernente à hora que estamos nos aproximando. Dai-nos, ó Senhor, de tua direção, meu Deus, que nós possamos saber como aproximar de um modo correto, porque isto está vindo, nós sabemos, as Escrituras devem ser cumpridas, e serão, e agora, Senhor, nós rogamos tua misericórdia novamente sobre todos nós, enquanto estudamos tua palavra. Se conosco, enquanto estudamos tua palavra, se conosco e esclareça isto para nós, Senhor, pois nós pedimos no nome de Jesus. Amém? Amém?